Bom dia, boa tarde, boa noite, etc. Mais um podcast dessa série Memórias e Histórias, só que hoje a diferença é que eu vou ser entrevistada pelo meu queridíssimo colega André Santanquet, e agora eu passo a palavra para você, porque eu não devo tomar conta da entrevista sem você. Não, eu quero dizer que é uma enorme satisfação e um enorme desafio fazer essa entrevista. Houve uma preparação, não só minha, mas eu consultei várias pessoas, né? Nossa! E estou muito feliz de estar aqui, de poder entrevistar a Cláudia, né? E eu dividi a entrevista em algumas partes, assim, algumas formas, né? E eu quero começar com a questão da formação da pesquisadora, certo? Então, eu quero começar lá do Rio de Janeiro, trabalhando como guia turística, toda aquela coisa que você relata, inclusive, depois eu vou falar no livro aqui, né? Que foi um momento de você se abrir para as pessoas, se abrir e ganhar uma perspectiva. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente isso. Daqui a pouco a gente vai chegar no Instituto. Vai chegar no Instituto, na DCC. Muito rapidamente, como, aliás, é falado nesse livro que você menciona, era uma pessoa extremamente tímida, né? E quando eu tinha 14 anos, minha mãe chegou em casa, minha mãe era professora, conhecidíssima e tal, e disse: quem não se comunica não progride na vida. Então, te inscrevi num curso de guia de turismo da cidade do Rio de Janeiro, né? Na verdade, era o estado, a cidade, que era o estado da Guanabara. E aí eu não queria ir, enfim. A minha mãe, durante 3 meses, me levou para aula de ônibus até o centro da cidade, uns 40 minutos de ônibus, e sentava comigo em sala, tá? Ao meu lado, porque senão eu não iria. Então, você pode imaginar uma menina de 14 anos, né, não queria ir para a escola, tá? Era à noite. E, posteriormente, depois de um ano, era um curso dado por professores de várias áreas, fazia parte de excursões práticas. E depois de um ano houve uma excursão promovida por uma das maiores companhias de turismo do Rio na época. E todos os alunos, eu tinha 14 para 15, os outros tinham 21, 25, 30, etc. E eu fui a única contratada de toda a turma pelo desembaraço, tá certo? Eu já falava inglês fluentemente, falava francês razoavelmente e espanhol como qualquer brasileiro, né? Então foi isso que aconteceu, e isso me deu uma vivência extraordinária de conviver com gente de tudo quanto é lugar e quebrar galhos de todos os tipos. Eu deveria até depois fazer uma entrevista só de todos os galhos que eu quebrei quando era guia, mas não é o caso. E isso eu carrego até hoje, e tenho que agradecer, na verdade eu tenho que agradecer pela minha formação aos meus pais, que todo mundo agradece, mas hoje eu reconheço que eu recebi uma educação totalmente sem nenhum viés de gênero. Tá certo? Se você estuda, se você trabalha, se você é sério, é o que basta. Não é coisa de mulher, não é coisa de homem. E uma coisa que eu gosto de mencionar é que meu pai fez questão de me ensinar a trocar pneu. Que legal. Quando eu tinha 22 anos, que eu queria comprar um carro, ele disse: você não vai sair de carro sem saber trocar pneu, porque todo mundo que dirige tem que ser independente. Lá fui eu trocar pneu. Foi a única vez que eu troquei pneu na vida. Mas não te ensinou a se localizar em Campinas. Mas não, a gente vai chegar a isso depois. Nem localizar no meu apartamento, tá certo? Que é quarto e sala, mas às vezes eu desligo a luz e digo aonde estou e quem sou eu. Tá certo? Então. Bacana. A partir daí, a gente tem toda uma trajetória. Eu estou resumindo muito, claro. Tive que fazer escolhas, né? A gente tem uma trajetória que passa pela PUC, por Waterloo,
né? Por Furnas Centrais Por Elétricas, Furnas que Centrais foi muito Elétricas. importante para mim também. Eu queria que você falasse um pouco desse trajeto, porque aí tem vários desafios, não é? Eu acho que primeiro você falou da importância que você sempre deu e do papel importante que você teve na diversidade, né? Você relata bastante isso. E uma das coisas que você provavelmente viveu na época era não só o desafio de sair do Brasil, naquela época era muito diferente a percepção que a gente tinha no Canadá, por exemplo, e também de uma mulher na computação, não é? Saindo do Brasil para ir para outros lugares. Então eu queria que você falasse um pouco desse período aí. Olha, bom, eu fiz engenharia elétrica na PUC, ao mesmo tempo eu comecei a puxar matérias do mestrado, mas eu, assim que terminei a PUC do Rio, eu já era estagiária em Furnas Centrais Elétricas, e aí eu fazia o mestrado em tempo altamente parcial. Não vi nenhum problema. Ser mulher, para mim, nunca foi o problema. Vou dizer o grande problema. Eu vou fazer uma pergunta específica. Tá. Como é ser mulher na computação naquela época? Porque existe o ser mulher na computação hoje. Eu não sabia que eu era mulher, digamos assim, tá certo? E eu era uma pessoa, tá? Um ser humano, digamos assim, porque eu tinha sido um ser humano toda a vida. Eu até, foi bom ter mencionado meus pais, né? Porque em Furnas eu trabalhava numa sala, eu era analista de sistemas operacionais só de homens, nunca me senti discriminada ou era igual, era uma pessoa. Fiz mestrado ao mesmo tempo, depois eu fui a Waterloo. Meu primeiro grande choque cultural foi volta ao Brasil, não foi em Waterloo. Eu saí do Brasil em, se não me engano, ou 1º ou 2 de janeiro de 81, para fazer doutorado no Canadá. Aí estava fazendo 35 graus no Rio de Janeiro. E eu deixei em Furnas, porque eu pedi demissão, cartões perfurados de várias coisas para rodarem a partir de lá, né? E cheguei em Waterloo, estava nevando, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um par de botas. Aliás, no dia que eu cheguei era feriado. Então, eu comprei bota no dia seguinte, eu acho, ou foi no mesmo, então cheguei lá dia 2. E fui para a residência que eu tinha reservado. E daí em diante, eu vivi uma vida diferente, porque era uma residência de estudante de pós-graduação, foi feita para isto. Eram 72 pessoas, cada uma tinha o seu quarto, todo andar tinha um banheiro e havia 3 cozinhas comuns. E aí é que eu descobri o que é trabalhar e falar e conversar com gente de vários países. Nunca tive nenhum problema, entendeu? No doutorado, por ser mulher, quando cheguei, a primeira aula de doutorado, eles já estavam um cartão perfurado, já como algo do passado. E durante esse período todo eu fui monitora de sistemas operacionais e assembler, porque era algo que já lá as pessoas não sabiam direito e eu tinha trabalhado programando isso. A volta, por outro lado, eu estava voltando. Então, qualquer coisa de diferente, neve, sistema educacional, créditos. Eu falava inglês muito bem, então não tive esse problema. E eu tinha a minha cara de pau de guia, né, digamos assim, de não ter medo de falar com pessoas, de propor coisas bizarras, que é isso que eu aprendi também. Você não deve ter medo de ter dúvidas, você não deve ter medo de falar e dar sua opinião. E na volta, o meu grande problema foi que eu achei que eu estava voltando para o meu país, né? O que era o meu país? Era a cidade do Rio de Janeiro, tá? E aí eu cheguei num lugar que riam quando eu falava chiado, tá certo? Campinas, para quem Campinas, Campinas. Quer dizer, eu cheguei ao Brasil 2 de novembro de 85, então fiquei no Canadá de 81 a 85, eu vim ao Brasil por uma semana, esse período todo. Meus pais foram me ver 2 vezes, mas dizer, sentiu falta do Brasil? Mas de jeito nenhum, tá bom? Porque onde eu vou,
eu gosto. Né? Isso é meu. Né? Ou eu me adapto e acho bom. E eu tive dificuldade porque eu não conseguia alugar apartamento, porque eu era mulher solteira, e eu dizia, mas não sou mulher solteira, eu sou professora da Unicamp, não. Então, o Lucchesi, eu vou até pegar uma das primeiras, eu já mostrei aqui em outras gravações, mas esta blusa aqui, né, é a blusa com que em 1 de janeiro de 81, eu viajei, e eu consigo colocar ainda, ela não abotoa, tá? Porque, não abotoa? Não, ela não abotoa porque eu engordei, né? Mas eu viajei para fazer o doutorado, eu cheguei ao Canadá com esta blusa. Eu posso forçar a barra, mas não. Depois, eu vim para a Unicamp em 4 de novembro de 85, de ônibus, com esta blusa, e com ela assinei o contrato de professora da Unicamp. Então, essa blusa tem muita história. E tem várias outras histórias que não cabe contar aqui, mas ela me acompanha. Raramente eu tenho. Hoje em dia eu não posso mais usar porque ela não abotoa. Mas é algo assim que é simbólico. E aí, o ônibus na época se entrava pela parte de trás, mas no Canadá era pela frente. E o ônibus, chamava o ônibus aqui, eu corria para a porta da frente, e o ônibus andava para frente para entrar por trás. E eu corria de novo, eu não... e um fato do qual eu me envergonho, mas por que não contar, né? Minha tia me deu o Fusca dela, e eu vim para Campinas, posteriormente, depois de alugar o apartamento, com o Fusca, meu pai e eu dirigindo. Na época, inclusive, interessante, que chegando perto do Barão Geraldo, não havia nenhum sinal na estrada que indicasse onde era a Unicamp. Nossa. Aí eu fiquei não sei nem se hoje tem. Mas é por aqui, tem. Não é por ali, enfim. Isso eu... então, e eu esqueci de dizer também que, isso eu já falei na entrevista do Lucchesi Tomás, que o Lucchesi foi me buscar dia 4 de novembro de 85. Eu tinha chegado do Canadá dia 1º, hein? Dia 2, digo. Para eu assinar os papéis na Unicamp, me levou para a casa dele e me deixou morando sozinha na casa dele, para eu ficar à vontade, enquanto ele foi ficar com os pais, até eu conseguir um apartamento pelo lugar. E os pais do Lucchesi foram meus fiadores, porque aí eu era solteira, mas tinha fiadores fidedignos. De carro, não é? A primeira coisa que eu decidi foi que eu não ia ser dependente tecnológica do Fusca e que eu viria para a Unicamp 3 dias por semana de ônibus e os outros 2 de carro. E num desses dias, voltando, tinha um sinal de pare lá no centro da cidade. Eu disse, imagine, pare, estou no Brasil, quem é que obedece o sinal de pare? Isso é coisa de gringo, não é? Avancei e vem um carro bater em mim. E aí o motorista falou, mas minha senhora, a senhora não viu o sinal de pare? E eu, como é que eu ia dizer? Eu vi e desobedeci de propósito, que eu achava que ninguém obedecia sinal de pare no Brasil. Então, essas e outras foram várias situações aqui mesmo. Meus primeiros dias, né? Não sei se eu estou me adiantando, mas enfim, eles foram muito interessantes porque eu me lembro que um professor, eu falava 12, né? E o professor falou para mim, mas o que quer dizer 12? O que você está falando? Aí eu disse, nossa, esse tempo todo que eu fiquei no Canadá, esqueci de falar como se fala 12 em português. E depois eu descobri que 12 é carioca, mas a única palavra que eu realmente me aclimatei, eu no início, inclusive, eu fazia questão de ir para o espelho e ficar repetindo palavras com chiado, sotaque carioca, tá certo? Que diminuiu, mas continua. E aí eu me senti muito bem acolhida. Quer ver outro exemplo? O Lucchesi me levou na primeira noite a comer numa churrascaria no shopping, em Iguatemi. E aí eu pedi água e me trouxeram uma garrafa d'água.
Você não quer uma garrafa, eu quero um copo d'água da bica, porque era isso que o Canadá fazia. Olha, ele disse, para de insistir, ele ficou envergonhado. Porque eu comecei a dizer que eu me recusava, que eu não ia pagar pela água. Era ele que estava pagando, né? E na primeira ou segunda semana eu virei vice-chefe do DCC, que na época devia ter uns 40 professores, tá? E uma das primeiras tarefas, em novembro ou dezembro de 85, quer dizer, há menos de um mês aqui na Unicamp, me disseram, agora você vai preparar um orçamento de pedido para CAPES. Então você tá, esse é um eu ponto já estou em importante. 85, eu estou pulando. Já está chegando nos primórdios lá do Instituto de Computação. Do DCC não é primórdio, 85, né? Mas enfim, já são quase 40 anos. É 40 anos atrás. É. Então, eu digo primórdios assim, claro, o Instituto era mais antigo, mas está na equipe... Eu era a quarta doutora. Né? Então, essa é um segundo bloco que eu quero tratar aqui, que, bom, a gente conseguiu ver nesse começo o DNA Cláudia Balsa Medeiros, né? Cláudia Balsa Medeiros, com toda essa diversidade, essa abertura, né? Essa capacidade de se comunicar e de e até me lembrei de uma relacionar. coisa, nessa residência que eu morava, eu virei uma espécie de líder, embora tivesse início teve uma saia justa, porque a residência tinha uma aluna de doutorado que virou minha grande amiga, a Linda, e que ela ficou assim, meio assim, comigo organizando festas, entendeu? Fazendo o diabo na residência. E eu me lembro, passar 2 anos, eu fiquei 4 anos e meio lá. Na residência tinha um porão onde as pessoas iam embora e largavam coisas no porão. E eu organizei uma limpeza do porão, jogando fora tudo que era velho, fazendo um leilão de tudo que ainda existia, que podia ser usado, e com esse leilão eu devo ter faturado a residência uns $15 canadenses. E com esse dinheiro eu organizei uma festa. Que legal. Que deu para comprar. E aí teve reclamações homéricas. 2 pacotes de X-Ito e 3 ou 4 refrigerantes. Uma festa para 70 pessoas que reclamaram comigo, mas isso aí é um paralelo que eu me lembrei agora. Que legal. E eu continuei essa carreira econômica, tá certo, o resto da vida, que é uma coisa que vários professores gostavam de gozar na minha cara, o fato de eu ser talvez excessivamente econômica. Então, tem histórias disso. Demais, Mas você, desculpa, eu te interrompi, fala aí. Não, então, eu ia passar para uma etapa, né, onde toda essa sua capacidade, esse seu talento de integrar pessoas, conversar, né, trabalhar com essa diversidade, foi a capacidade de construir ou participar na construção de estruturas, entidades e coisas, que eu acho que isso é, na verdade, uma das coisas mais importantes, né? A gente pode falar especialmente na ciência, mas na computação, né? Às vezes a gente dá muito valor a pessoas que fazem uma coisa sozinhas, mas na verdade nada é feito sozinho. É verdade. Né? Então o grande valor está em quem constrói as estruturas. Você é um exemplo disso também, né? Então, mas a entrevista hoje é sua. Então, a gente vai começar desde do Instituto de Computação, né? Lá atrás. DCC. O DCC, né? Você foi chefe da... Não, mas antes de ser chefe do DCC, eu fui vice-chefe. Vice-chefe. Pode E comentar. como vice-chefe, uma das minhas é porque nós ficávamos no pé da física. Porque o IMEC, que nós éramos um departamento do IMEC, ainda estava construindo seu prédio durante X anos, tá certo? E aí, quando houve a mudança, nós subimos o morro para os barracões do IMEC. E, dentre outras coisas, eu fui responsável pela comissão de banheiros. Então, fiscalizava. Quer dizer, para você ver o nível, né? Responsável pela comissão de banheiros, a mudança de um prédio para outro. Na época, é algo que eu acho... Isso eu ainda não era chefe, né? Foi 86 ou 87, não tenho certeza.
E eu, às vezes, me lembro, para as pessoas entenderem a penúria, eu roubei todos os suportes. Não devo dizer roubar, não é? Eu recuperei para trazer para o nosso prédio do DCC os suportes de papel higiênico da física. Não de toda a física, né? Mas daquele prédio que nós ocupávamos, porque eu achava nada mais justo que se nós usávamos aqueles banheiros, deveríamos continuar, porque aqui no prédio de cima eles levaram os suportes para o prédio do IMEC. Então, a penúria era tão grande que se fazia tráfico de rolinho, não do rolinho de papel higiênico, tá? Mas enfim, Isso só para quem está assistindo contextualizar, né? O Instituto de Computação, ele nasceu dentro do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, que a gente chama de IMEC. Isso é importante, porque em cada lugar do mundo a computação nasce ou na matemática ou na elétrica, né? Aqui na Unicamp nasceu dentro do IMEC, e depois, inicialmente era um DCC, que era o Departamento de Ciência da Computação, que depois se separou, vamos dizer assim, ganhou autonomia e virou Instituto de Computação. Né? Mas, então, aí você se tornou chefe depois. Me tornei chefe, eu fiz primeiro um pós-doc no INRIA, em Paris, em 89 e 90, e na volta o Tomás, que era o chefe então, se não me engano, está na hora de você ser chefe, né? E aí, na época, a eleição era muito feio a pessoa se candidatar, né? Então, ia-se para uma sala com todos os docentes e a gente votava em todo mundo que a gente queria, aos poucos se eliminava os menos votados. E quando eu fui eleita, e todo mundo sabia que eu seria eleita, inclusive eu, o que me contaram depois é que começou a empatar. E eu corri o risco de não ser eleita. Porque eu não estava no dia, eu estava no Rio, tinha sido operada. E aí alguém parou a apuração dos votos e falou: pessoal, olha só, aqui estamos correndo risco de não eleger a Cláudia, vamos lá eleger. E aí fui eleita por unanimidade, para o orgulho meu, mas quase não fui. E aí eu fui chefe do departamento, 50 professores, uns 8 funcionários, tá? Responsável por 2 graduações, mas era ainda só diurno, e problemas logísticos, problemas de relacionamento imensos, tá? Com muitas resistências até das inovações que eu criei, porque, por exemplo, na época só tínhamos 2 aparelhos de telefone para os 50 professores, 8 ou 10 funcionários. E aí eu criei, um telefone na secretaria, outro não sei aonde, e eu disse: apesar de eu ser chefe, eu não quero o telefone, porque eu vou estar abusando da autoridade. Todo professor vai ser obrigado a tirar xerox. Nossa Senhora, foi um horror. Não tinha gente para tirar xerox, tinha que pagar o xerox. E aí, eu me lembro também na época, porque é um departamento em 4, o IMEC nunca foi uma unidade com muito dinheiro e o DCC era 1/4 do orçamento, né? Então eu descia o morro para ir, por exemplo, pedir transparências para os professores. Eu ia lá, falava com o secretário-chefe, dizia: o dia que ele estava de bom humor, ele dizia: eu te dou 10. O dia que ele estava de bom humor, ele dizia: eu te dou 5. Era um estoque limitado. E eu pegava papel higiênico, você veja, o papel higiênico me persegue, para trazer cá para cima, né? Eu estou falando cá para cima, morro acima, onde está o IC até hoje. E aí, nunca chegava o papel higiênico, então comecei a estocar papel higiênico no forro do prédio, né? Veja bem, para não dar bandeira, e quando eu deixei assim, dizer: mas já acabou, como é possível? Já, você vê, essas coisas. Até que ele descobriu que eu estava escondendo o papel higiênico do IMEC, né? Isso causou uma confusão. Mas foram 2 anos, para mim, muito difíceis. Havia muita complexidade
em algumas das atividades e eu tive diversos problemas com alguns funcionários que, porque decidiram que não iam seguir o que eram atribuições deles, né, eu coloquei à disposição. Foram 4, se não me engano. E aí o diretor do IMEC me chamou e disse: está proibido de colocar funcionário. Porque você está mandando todo mundo que não quer cumprir suas atribuições cá para o IMEC. Né? Mas eu sei que eu terminei o mandato 2 anos depois, com muitas mudanças do funcionamento do DCC do ponto de vista de infraestrutura, tá? E continuávamos muito carentes. Eu sempre gosto de escutar essas histórias, né? Porque eu acho que assim, se a gente conseguiu, se o Instituto de Computação conseguiu consegue, né, até hoje ser um grande instituto, né, ter a importância e a relevância no Brasil, foi uma construção que vocês fizeram, né, ao longo de todo esse tempo, né, e isso pra gente é uma satisfação, né, e uma responsabilidade de conseguir manter isso, né. E aí me lembrei até agora... Eu tenho que aprender a técnica de estocar papel higiênico. Não eram dois aparelhos de telefone, eram 2 linhas telefônicas, tá? Então todo mundo tinha um telefone em sua sala e as salas eram divididas, exceto a dos doutores. Doutores tinham outro status e o Lucchesi e o Tomás, na época, criaram uma ordem de quem tinha direito a que sala e prioridade de atribuição de sala de acordo com o seu grau acadêmico. Né? Isso se chamava Pecking Order, P-S-K-I-N-G, Order, que é a ordem até que quem dá bicada no outro. É um nome comum nos Estados Unidos, é um termo comum. E sempre era assim, eram os doutores primeiro, os mais graduados dentre os doutores primeiro, que era fácil, que éramos 5 doutores, depois 7, né? E depois os que estavam já fazendo doutorado, os que não tinham mestrado e assim por diante. Então havia salas com 2 pessoas, havia salas com 3 pessoas, e eu sempre tive uma sala sozinha, porque eu já era doutora. E aí, mesmo o chefe, eu não conseguia fazer nenhuma ligação. Eu tinha que ir na secretaria, pedir para fazer uma ligação para mim. E eu me lembro de uma das pessoas para quem eu pedi uma ligação, vir correndo na minha sala dizendo: olha, o telefone que você me deu para chamar está ocupado. O que eu faço? Então, eu sei lá o que tu faz. Era como era na época. E, para todo mundo entender a carência telefônica, na época realmente não havia. Havia firmas que alugavam o telefone, né, faturando muito dinheiro, e havia plano de expansão. Então eu comecei a pagar um plano de expansão e, ao mesmo tempo, eu comecei a economizar dinheiro para comprar uma linha telefônica fora do plano de expansão. E aí, em julho de 86 ou 87, o governo acabou com o mercado de telefones clandestinos e, com o dinheiro que eu estava economizando para comprar um telefone, eu dei entrada num apartamento, que para as pessoas que ouvem e que não são da nossa época, avaliarem o valor que tinha um telefone. Né? Era uma linha telefônica, era um negócio dificílimo de se conseguir, né? E caríssimo. Caríssimo. Mas, enfim, isso é a época da chefia e pré-chefia. E, como eu falei, eu fui vice-chefe. Depois eu passei 1 ano e 2 meses em Paris, 89, 90. Voltei em 91. E aí, eu para falar com os meus pais, eu ia no orelhão na rua e ligava, né? Com o ficha e tal. E aí eu comecei a dizer para a mamãe e para meu pai: olha que coisa interessante, o que eu posso observar das pessoas aqui, dos professores, que eu nunca tinha reparado. Olha o que é distância. Quando volta, faz você observar. Aí a minha mãe pegou um pacote de cartas, que minha mãe guardava as minhas cartas, que eu escrevi quando eu cheguei ao DCC. Bom, está aqui suas cartas, e eu comecei a ler.
E tudo que eu contei era o que eu tinha descoberto de novo em 91. Eu não descobri nada de novo, eu já sabia, só eu tinha esquecido. É algo assim, enfim. Agora, dentro da Unicamp, dentro do Instituto de Computação, eu vou puxar um pouquinho o tema do LIS, que foi o primeiro foi laboratório. 94. E, bom, depois outras coisas que surgem junto com o LIS, né? Eu, atualmente, estou coordenando, né, o laboratório que você fundou, né? Aí também fui orientando da professora, então eu sou meio suspeito aqui nessa... Não, mas eu escolhi você porque nós trabalhamos juntos, né? Quer dizer, eu sugeri você, não escolhi, sugeri você, aceitou minha entrevista. Então no LIS eu consegui acompanhar todo um trabalho, né? E aí eu vou puxar essa pergunta com a minha experiência quando eu cheguei, né, no doutorado. Que foi quando, hein? Foi 2003. Aham. Em 2003 eu cheguei aqui para fazer o doutorado. Eu fiz de 2003 até 2006, né, até o final de 2006. E para mim foi naquela época eu já era professor há um bom tempo em Salvador, né? Fiz o mestrado lá. E sempre gostei dessa ideia de poder juntar pessoas para fazer pesquisa. E não tinha nenhum referencial, né? E aí quando eu cheguei aqui eu conheci o LIS e falei, é isso, né? Então essa capacidade... E hoje você é o coordenador. Então essa capacidade de construir né, e de formar alunos e de escolher. Então, a primeira pergunta é sobre a formação do LIS. Como foi a construção do LIS, a fundação do LIS? Olha, na época, que o LIS começou em 94, na época o CNPq lançou um edital Pronex, que pedia projetos multidisciplinares e tal, e eu e o Gilberto Câmara, do INPE, organizamos um projeto em agricultura digital, na verdade, geoprocessamento, tá? Não agricultura digital. E que envolvia 10 instituições, por exemplo, Federal de Goiás, que foi daí que surgiu a maioria dos doutores para para consolidar o departamento de computação, Federal de Pernambuco, PUC do Rio e várias outras que eu não vou mencionar agora, a Embrapa, na época chamava Embrapa Informática, CNPq, Banco do Brasil, Petrobras. E nós ganhamos, na época, $1 milhão, que foi o maior projeto daqueles anos, 94, 98, que o CNPq financiou. E ele tinha dezenas de bolsas de alunos de iniciação científica, mestrado, acho que não tinha doutorado, e equipamento em que foram compradas estações de trabalho da Sun numa licitação e várias vieram para a Unicamp, outras foram para Goiás, enfim. E na Unicamp, como era coordenadora, eu dei uma ou duas para professores, ou dei entre aspas, que eram do grupo, mas foi para essa sala para alunos trabalharem, né? E foi aí que surgiu o LIS, cujo nome só apareceu depois. Que quer dizer Laboratory of Information Systems. Né? Que, na verdade, porque nós trabalhávamos em aplicações de geoprocessamento, né? Aplicações geográficas, e aí tinha a coisa da flor de lis, que você tem que plantar num lugar, os primeiros projetos eram em ecologia, em biologia, então o nome não vem de, assim, à toa, ele foi uma forçada de barra, tá? Legal, o LIS tem N histórias, tem uma família imensa que se formou em torno. Professores inclusive, uma época, nos anos 90, houve várias reformas no prédio, porque aos poucos nós fomos, no IC, adquirindo os prédios ao lado. Tinha o nosso prédio atual, depois a gente ganhou metade do prédio ao lado,
E depois, quando eu era chefe do DCC, foi construída um corredorzinho ligando os dois prédios. E ao longo desse período teve reformas várias, e houve uma dessas reformas, que eu não sei exatamente que época que foi, mas foi nos anos 90, em que tudo foi interditado, exceto a parte do corredor onde ficava o LIS. E quase todos os docentes e alunos de pós vieram trabalhar no LIS nas nossas estações. Era um espaço, o teto do corredor era coberto de saco preto de lixo, tá? E era um espaço realmente compartilhado por tudo. O LIS é, até hoje, né, um laboratório e tem uma comunidade em torno muito de grande. Apaixonados pela Cláudia, quando a gente faz as comemorações. Mas tem os outros menos claro. Mas veja que nós tivemos mais de 10 docentes também que em épocas docentes, diferentes articulou muitos docentes, muitas colaborações com o LIS, né? Com outros institutos e isso, faculdades aqui na Unicamp, e Brasil, verdade. Fora do Brasil, enfim, é um patrimônio, né? Então agora que a gente está ampliando o escopo, vamos falar sobre essa sua capacidade de articular, de construir no Brasil, né? Antes disso, quer dizer, eu não sei, eu trouxe esta outra camiseta, porque depois de muito pensar, eu descobri que eu fui a responsável pela primeira festa de comemoração da computação na Unicamp, e foi aos 25 anos, quer dizer, há 30 anos. E na época eu fazia academia, num lugar que estava completando 10 anos, com um logo que era um quadrado, um negócio assim, e eu pedi a eles permissão para reusar o logo e adaptar. Então, eu tive permissão, e eu outro dia achei o programa, foram 2 dias, veio o ministro, tá? Veio de Ciência e Tecnologia, vieram várias pessoas da palestra, então teve 2 dias de palestras científicas, né? Abertura pelo reitor e tudo, e teve no fim uma festa com alunos, e aí isso virou uma tradição de a cada 5 anos nós comemorarmos com algum tipo de evento, festa, né? Com dança, mas essa foi a primeira, porque antes não havia essa noção de congregação que eu tinha de celebrar coisas importantes. Não, e por isso, aliás, que nós, não é porque, isso aí é outra história, porque estamos celebrando 55 anos com estas gravações, dentre outros, ideia da nossa funcionária Cristiane, que está aqui nos assistindo. Que legal, bacana. É verdade, né, Cristiane? Pode falar, fala para ser gravado. Verdade? Verdade. Então, pronto. Legal. Bacana, realmente uma iniciativa muito importante. Isso, então, né? Só porque eu voltei para trás, só porque tem a camiseta, tá? E a outra coisa que eu quero voltar para trás, eu trouxe aqui um monte de souvenirs. Eu, durante dezenas, de 85 a 2009, todas as reuniões do departamento que eu ia, eu anotava Dá para tudo. publicar um livro, né? Como foi... Nossa, que... Tá, e tem aqui, olha, tudo que se dizia na reunião. E tem assim, eu não, disse o professor irritado. E assim, depois, quer dizer, os cadernos iniciais eu procurei, não achei, mas vou achar, mas vai até 2009. Que interessante. É só assim, eu não li para estar respondendo essas coisas. Mas aqui tem muito segredo de Estado. E talvez sirva para a gente ler e não repetir coisas erradas feitas se no entender passado. minha letra. Mas continue, por favor. Então agora vamos para o Brasil. Tá. Né? A sua atuação no Brasil, que foi muito importante em vários aspectos, tem a internacional também, mas vamos falar de Brasil agora, né? Começa com a Escola de Computação em 88. Isso, e aí de novo, olha aqui o que eu trouxe. Eu trouxe a camiseta. Eu trouxe a camiseta da Escola de Computação
Uau. de 88, que quem bolou este logo foi a professora Arlene, esposa do professor Machado, que é Campinas, a cidade das andorinhas. Que tá? bacana. Eu trouxe. Eu sou realmente meio maluca, não deveria dizer isso. Todos os canhotos de cheque de 1988, das despesas que eu tinha na época, que eu guardei de prestação de contas, etc. Tá tudo aqui. Achei hoje de manhã na minha gaveta com os extratos bancários. E eu não sei se a geração de hoje entende o que é isso. Eu me lembro canhoto que de cheque, né? Havia, tanto aqui quanto no ano seguinte que eu coordenei o Simpósio de Bancos de Dados, eu achei hoje também toda a minha correspondência com todas as agências de fomento, todas as notas fiscais. Quer dizer, para que guardar uma coisa de 88? Eu vou ter que jogar fora. Mas... para o pessoal que está assistindo entender, era uma época que a gente não tinha e-mail, né? Não, aí eu trouxe, que eu achei hoje, o relatório científico da Escola de Computação. Que bacana. A escola contou com 1.180 inscritos. Nossa. Tudo pelo correio. Nossa. Tá certo? Dos quais 716 de São Paulo, etc e tal. 12 inscritos, 560 solicitaram bolsas. E eu que controlava todo, com um talão, vários talões de cheque por agência de fomento. Então eu carregava 3 ou 4 talões de cheque para ir dando bolsa para as pessoas, para pagar o hotel, para pagar comida, para pagar gráfica, para pagar o que quer que seja, né? E eu só me lembro que na época, assim que terminou, deixa eu ver aqui algum valor. Banespa. Tá muito difícil de ver. Mas era todo cheque de milhão, entendeu? Era milhão de cruzado, de cruzeiro novo, sei lá o quê. E aí acabaram os 2 eventos, a Escola de Computação em 88, o SBBD em 89, e eu fui não sei aonde comprar comida. Aí me disseram, custa tanto. Eu disse, mas é só isso? Porque eu estava habituada a dar cheque de milhões. Grandes volumes, né? E o que... Nossa, isso aqui é tudo interessante, eu não vou ler. Mas o que eu me lembro da época também, que me deu um trabalhão, foi que eu que fui a todos os hotéis, foram 3 hotéis diferentes, reservar os quartos, e eu sabia decorar o nome das pessoas, e eu distribuía as pessoas nos quartos de forma a misturar instituições. Que legal. E elas foram sendo levadas até para os hotéis, né? E no dia seguinte, e eu ia todo dia de manhã ao hotel, professora, trocaram tudo. Eu fazia retrocar. Eu disse, você não veio aqui para dividir quarto com seu colega de turma. Inclusive, minha irmã foi uma das bolsistas que ficou num quarto com gente que ela não conhecia. Né? Enfim, então a Escola de Computação, deixa eu fechar aqui, e foi algo até que o Luquezzi e o Tomás mencionaram na entrevista, que eu peguei as filhas deles para me ajudarem na recepção, e no ano seguinte eu peguei também os filhos do Centro do CAPES. Tá? E foi até hoje a filha do Tomás, que é professora titular da USP em Bioquímica, a filha do Luquezzi, que é professora de Economia da USP. A filha Tomás sempre me apresenta sobre... Ela devia ter 10 anos na época, eu acho. Pessoa que me deu o primeiro emprego. Mas aí os professores diziam, trabalho escravo. Porque eu não pagava nada. Não pagava nada. Mas enfim, então essa é a Escola de Computação. Depois a gente tem o trajeto que você foi a primeira mulher que foi presidente da SBC. Isso foi em 2003, quer dizer... Até que não é um pulo tão grande, né? Mas foi os anos 90, 2003, 2007. E eu sempre me envolvi muito na SBC pela importância da sociedade. Só conheci a SBC quando eu voltei ao Brasil, né? E eu disse, esse negócio é legal, você vai a eventos, encontra gente de todo o país. É uma forma de você fazer networking. E, na época, basicamente, só eu ia aos eventos da SBC
daqui da computação. É mesmo? Interessante. Porque não havia essa cultura, né? Era muito mais difícil. Todo transporte, havia, claro, transporte aéreo, mas era muito parco, muito caro. E aí, quando foi 2003, houve alguma coisa aqui em Campinas que eu não sei o que foi. Acho que foi só uma reunião. E eu já tinha sido diretor de publicações. Eu que criei o Journal Brazilian Computer Society, fui a primeira editora, tinha um trabalho Essa cão. eu não sabia, tá vendo? Cada vez eu tive um trabalho cão de editoração, que as pessoas me mandavam os artigos e eu formatava. Para poder ser impresso, era tudo. Que Quer dizer, você tinha que fazer de tudo, o tempo todo, né? E aí o Flávio Wagner, que era o presidente da época, me chamou e nós tivemos uma reunião e nós queremos que você se candidate a presidente. Ah, não sei o que, não, é sopa, é maravilhoso. Sopa nada. Desde a primeira semana eu peguei vários abacaxis, pequenos e grandes, por exemplo, da televisão brasileira, que havia o Luiz Fernando Gomes Soares que participava, depois o CNPq chamou todas as sociedades científicas para reorganizar a tabela de áreas do conhecimento. E eu tive um trabalho enorme com tudo quanto era departamento de computação para criar uma nova tabela com todas as dificuldades, essa área mais importante, e no fim não deu em nada porque deu briga em todas as áreas. Então, nós temos até hoje a mesma tabela. E, na época, presidente da Sociedade de Computação era celebridade. Até hoje é no meio de algumas universidades, né? Mas, na época, eu viajava muito, eram viagens difíceis, de avião, 4, 5 horas de carro, depois táxi, depois não sei o quê, para dar uma palestra e voltar. Né? E eu dei autógrafo, tirei foto, dei beijo em gente do país inteiro. Né? Você menciona no livro, nesse seu livro aqui, né, que você trabalhou bastante com uma coisa que você também falou na escola de computação, que foi a diversidade, né? Para que a SBC tivesse diversidade de gênero. Duas coisas. É verdade. Uma é que a diretoria da SBC tivesse pessoas das várias regiões do Brasil. Porque a SBC estava concentrada em Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife. E aí eu disse, não, vamos chamar gente de Mato Grosso do Sul, vamos chamar gente de Manaus, Mato Grosso do Sul veio o Edson Cáceres, vamos trazer gente do interior de São Paulo, enfim. E vamos trazer mais mulheres para a diretoria. E depois, junto com a Karen Breitman, que hoje em dia não está mais no Brasil, uma pessoa muito dinâmica, era minha diretora de publicações na época. Vamos fazer o primeiro evento de mulheres em computação, o WIT, WIT, e foi lá na URCA, num congresso SBC na URCA. Tá? Que ia ser a minha próxima pergunta. Exatamente. E a primeira camiseta, que eu não tenho mais, era rosa choque, de propósito. Women in Information Technology. Women in Information Technology. Women, e houve toda uma briga de homens que queriam a camiseta e a gente só deu para muito poucos, dizendo, olha, você pode ser considerado, prove que você é capaz de ser mulher honorária, né? Mas havia um número limitado. Essa é boa. Um número limitado. A partir do WIT, 3 ou 4 anos depois, tem um WIT, tem 14 anos, se não me engano, por aí. Depois do WIT teve o movimento para meninas, que nasceu dessa mesma... E aí eu já não participei, Meninas Digitais, tá? Que está no Brasil inteiro, algo que a SBC se orgulha imensamente. Que bacana.
Eu vou agora dar uma passada, o nosso tempo tem Não, muita coisa, mas mas vamos lá, dá para para ultrapassar mais uns 5 minutos por aí. Eu te ajudo a controlar o tempo. Então, eu queria passar um pouco pela sua importância em São Paulo, na FAPESP, em aspectos de ciência aberta, todo um trabalho que você está, que continua hoje, né? Que hoje é uma das grandes linhas de frente, né? Os repositórios, né? Toda essa parte que você está sendo aí uma protagonista, né? Está na linha de frente da construção e também está sendo uma pessoa que está tentando convencer, né? Então você está tendo que dialogar com diversas áreas, debater vários assuntos, conversar com o comitê de ética, dar palestra em 1000 lugares. É verdade, essa semana mesmo e a próxima vão ser semanas pesadas aqui para mim e o grupo que coordena o nosso repositório. Então, eu já era do Comitê de Computação da FAPESP, e aí o professor Brito Cruz, que na época era o diretor científico, me falou, olha, tem um evento que um sujeito hiper importante na ciência britânica me sugeriu enviar alguém para ver como é que é um evento, um plenário da Research Data Alliance, e era em Denver. E aí eu fui, representando a FAPESP, participei de inúmeras sessões, inúmeras reuniões, aprendi horrores, em 2016. E voltei para a FAPESP com a missão que eu me impus de começar a implantar a cultura de dados abertos no estado de São Paulo. Aí falei com o professor Brito, ele me mandou, eu fiz uma apresentação, fiz apresentação para várias pessoas, propus uma série de coisas, e daí surgiu a noção de obrigatoriedade de plano de gestão de dados para projetos temáticos em 2017, que depois foi estendida para jovens pesquisadores, e em 2020, durante a pandemia, passou a ser obrigatório para qualquer projeto submetido à FAPESP, e nisso a FAPESP foi pioneira na América Latina. Ainda hoje, esses planos não são obrigatórios nas agências de fomento brasileiras. São em algumas chamadas, mas não todas. Ao mesmo tempo, o professor Brito falou, olha, muito bom, muito interessante, mas o plano de gestão de dados diz que você tem que dizer onde vai colocar os dados. Qual é a infraestrutura que nós, aqui no estado de São Paulo, temos de lugar para colocar os dados? Aí foi ver, não havia nada organizado. Então ele chamou os pró-reitores das todas as universidades públicas do estado de São Paulo. Então, não eram só as 3, Unesp, USP e Unicamp. Chamou o UFSCar, ele chamou a Unifesp, chamou ITA. E falou, olha, a FAPESP gasta não sei quanto com cada universidade para desenvolver pesquisa. Onde ficam os dados dessa pesquisa? Como vamos compartilhar? E aí ele criou na verdade, ele possibilitou a criação de uma comissão com representantes designados por essas instituições para fazer o projeto do que veio a ser inaugurado em dezembro de 2019, da Rede de Repositórios de Dados de Pesquisa do Estado de São Paulo, que até hoje é pioneira no Brasil. E eu que era coordenadora. E foi um projeto muito lindo, porque todos os membros que eram designados por essa universidade participaram fazendo projetos piloto. Todas as participantes tiveram que ter regulamentado as comissões que coordenavam os repositórios, tá? Que continua até hoje. Então, isso é único na América Latina, ainda.
Tá? E é um sistema integrado, né? É então, um sistema a Unicamp integrado. Tem o Redu aqui, que é o repositório interno, que se integra com esses outros repositórios, inclusive com o repositório da Embrapa, porque a Embrapa, a parte informática, participou do projeto porque era aqui de Campinas. Tá? Então, a USP participou ativamente, a interface para unir essa federação foi desenvolvida e funciona na USP. Houve um monte de políticas que nasceram disso daí, políticas em cada universidade, políticas de integração, workshops, e é algo de que eu me orgulho de ter participado desse projeto e de ter coordenado também. Agora, sem a participação dos demais, tá? Você não consegue. Se você sabe muito bem, não existe projeto de coordenador sozinho. Não, com certeza. E a gente está vendo uma ponta de diversas coisas que você atua, que infelizmente o tempo da entrevista não vai dar para trazer, mas, por exemplo, e-Science, não é? Toda a parte de e-Science. E aí entra um pouco a sua atuação aqui no Brasil, em São Paulo, principalmente em e-Science, e internacional também, porque você também foi atriz, né? Você atuou diversas vezes, atriz não é a boa palavra. Protagonista de diversas iniciativas, inclusive a área de e-Science internacional, você estava lá com aquele primeiro grupo. O tempo todo em reuniões e congressos, e o nome, no fim, ficou muito obscuro, mas qualquer pesquisa multidisciplinar que envolva a computação e qualquer outra coisa, né? E isso nunca foi muito entendido na comunidade nacional, então o nome não pegou, tá? Como uma linha importante, quer dizer, hoje fala-se de inteligência artificial para medicina, inteligência artificial para biologia, para humanas, não sei o quê, isso é science, que é computação e outras áreas. O nome não pegou. Mas ainda né, até internacionalmente, uma comunidade forte, né? Que discute bastante isso. Com certeza. E né? aqui na Unicamp eu orientei muitos alunos, né, nesse guarda-chuva. Legal. Então, assim, já indo na direção do final, né? Deixa eu só ver o que eu trouxe, uma sacola. Agora é o momento da descontração, porque ainda tem uma fala sobre os brincos, né? Não trouxe, olha, eu só fiz assim umas poucas coisas, porque se fosse para trazer tudo, não acabava. Eu esqueci de trazer, que eu também separei, relatórios técnicos do Instituto dos anos 90, para provar que nossas cores originais eram rosa e branco. Não era rosa choque, não, era rosa pálido. Porque todo mundo diz, as cores do Instituto são azul, cor de abóbora. Não são. Tá certo? Nosso logo é azul. Você estava lá quando foram escolhidas as cores? Não, eu herdei as cores. Tanto que as nossas portas... tem duas histórias interessantes. As nossas portas, elas tinham o logo e eram metade azul pálido e metade cor-de-rosa. Era o Anido que tinha feito para colocar o nome da pessoa, né? Tinha um logo, e aí eu dizia para ele, mas Anido, por que essas cores? Ele dizia, porque são as cores da nossa página web, que na época era azul e cor-de-rosa. Eu dizia, alguém vai clicar na porta? Eu era chata. E aí, aliás, eu lembrei duas histórias, isso eu não posso deixar de contar, porque faz parte da história do DCC-IC. Peço desculpas, que você está no finalmente, mas me lembrei. A primeira é que, em uma das reformas, o Tomás teve uma ideia muito boa, que eu não sei se foi com um arquiteto da época, que nossos prédios internamente deveriam ser multicolores, com portas de várias cores, né?
E aí ficou aquela coisa, quem tem direito a que cor de porta? Aí ficou, vamos sortear. O Anido até propôs o algoritmo guloso, em que havia alguém de paralelização, em que alguém colocava latas de tinta no corredor, e os professores saíam correndo para pegar a tinta que queriam. Aí chegaram à conclusão que isso não ia dar certo, e o Tomás finalmente impôs, ele disse, acabou essa coisa de cada um escolher e ninguém vai escolher. As cores são essas, inclusive, então as portas são marrom, cor de abóbora, amarelo e roxo, né? Lilás. E às vezes você tem algum cano de internet passando por cima, ou de cabos, e quando passava por cima, você pintava e contava como se fosse uma porta pintada. Então, isso foi... A gente pensa assim, quanto tempo gasto em discutir cor de porta, né? A segunda coisa, a questão dos banheiros. Os banheiros sempre me irritavam, que todos os chefes eram homens, né? E só pensavam em reformar o banheiro dos homens. E eu era uma militante da igualdade dos sexos, né? E eu dizia, não é possível, o banheiro das mulheres está aí, nunca é reformado. Eu disse, só pode ser que vocês tenham mármore, ouro, diamantes, né? Um dia eu entrei no banheiro dos homens e vi que não era nada disso. E alguém falou para mim, não, é porque é diferente, não sei o que. Aí houve duas situações em que eu intervi de forma enérgica, né? Uma foi quando quiseram transformar uma determinada infra em banheiro de homem, nós teríamos 2 banheiros de homem e um de mulher. Eu disse, não pode, então um outro corredor tem que ter 2 de mulher e de homem. No fim foi aquela coisa que o diretor da época, já no instituto, se aborreceu e disse, então vai ficar um banheiro para cada um. Pronto. E mais a questão do chuveiro, né? E do tanque. Você estava aqui na época do tanque? Tinha um tanque no banheiro das mulheres, né? Tinha. Então, nós temos, para quem não sabe, temos um corredor, que era a sala dos docentes, o outro corredor era alunos de administração, e tinha um banheiro, em cada lado um banheiro de homens, um banheiro de mulheres, e o banheiro de mulheres do lado de administração e alunos tinha um tanque em que as faxineiras lavavam panos e tal. Reforma geral dos banheiros, né? Que até tinha um cartaz, obra do Estado, governo do Estado de São Paulo, que levou 6 meses, entendeu? Eu achava aquilo, nossa, olha só a obra, reformando o banheiro. Quando eu fui olhar, tinham tirado uma das cabines femininas do lado das docentes para fazer outro tanque. E ainda havia um outro tanque no mesmo corredor, que é onde as faxineiras trabalhavam. Eu disse, mas que tanto tanque? Por que não colocam um tanque no banheiro dos homens? Ah, não, porque as faxineiras em geral são mulheres, elas ficam constrangidas de lavar panos e tal no banheiro dos homens. Aí eu liderei a revolta do tanque, né? E na época nós tínhamos um engenheiro, que era funcionário Sidney, que descobriu uma regulamentação de quantas unidades de latrina, o vaso sanitário, tinha que ter por habitante, metro quadrado, sei lá o quê. E ao colocar um tanque adicional, estavam violando a lei de instalações sanitárias, e com isso eu ganhei a batalha do tanque, em que nós só temos 2 tanques, um no banheiro das mulheres e outro no lugar do corredor. Mas isso é só para mencionar o trabalho que a gente tinha, né, de tudo. Sem contar, obviamente, que eu adorava dar aula e os alunos... Nossa Senhora, eu já estou acabando, tá?
Ganhou vários prêmios de distinção acadêmica da Unicamp. Mas fora isso, eu me lembro que os alunos resolveram fazer é uma pena que eu não guardei. Pegar fotos dos professores, foi nos anos 90, e colocar alguma decoração associada que representasse. E eu virei Carmen Miranda, por causa do que você falou dos brincos, me lembrei agora. Fala aí, o que você ia falar dos brincos? Não, você é conhecida por uma coleção extensa de brincos que mudam sempre, todo dia é um brinco diferente, né? E eu parei, né? Porque da última vez que eu contei, já tem uns 10 anos, eu tinha 1000 pares. Nossa. Tudo de clipe. Quando eu faço isso, todo mundo grita. Porque pensa que eu vou arrancar a orelha. Eu não tenho orelha furada. Deve entrar no livro dos recordes. Deve ser a pessoa sem orelha furada que mais tem brinco no mundo. Nunca tentei esse recorde. Eu só estou tentando pensar mais algum fato pitoresco das eras antigas. Vou contar mais um e aí eu acabo, para você não ficar nervoso. Não estou nervoso, não. Eu tento. Era anos 80, né? E aí me disseram, olha, vai numa reunião com o diretor do IMEC falar sobre vestibular. Tá bom. Eu desci o morro, nós já estávamos aqui em cima, eu disse, cadê o professor Sete, que era o diretor na época? Ah, ele está na reitoria. Tá bom. Fui lá na reitoria, que é uns 20 minutos a pé, ou 15 minutos a pé, cadê o professor Sete e tal? Bati numa porta, entrei numa sala que eu não conhecia ninguém, o que não quer dizer nada, porque na época eu não conhecia quase ninguém. Disse, desculpe, estou atrasada, me perdi e tal, puxei uma cadeira e me sentei. E aí uma pessoa falou para mim, a senhora quem é? Eu disse, não, eu sou a professora Cláudia, do Departamento de Computação. Me disseram para vir numa reunião do vestibular com o professor Sete e tal, estou aqui. Mas a senhora foi convocada para esta reunião de chão? Fui, uai. Me disseram. E aí eles disseram, não, isso aqui é uma reunião do vestibular da Unicamp. E o Sérgio até falou, não, Cláudia, era uma reunião para a gente levantar o que os departamentos do IMEC queriam. E era só a comissão do vestibular, era um grupo pequeno, umas 10 pessoas. E eu fui lá, sentei e bati o pé, que eu pertencia à reunião. Né? Que era o meu total desconhecimento. E outra história interessante, também da Unicamp, é que o IMEC tinha um jornalzinho muito interessante, acho que era mimeografado, não me lembro. E aí tinha um rapaz que era funcionário que fazia notícias para o jornal, dentre outras coisas, né? Chegou para mim e disse, tem alguma notícia para o jornal do IMEC? Eu disse, disse que meu aniversário é 18 de agosto. Eu lá sabendo, eu disse, imagine, que notícia. Pois não é que saiu no jornal do IMEC? Você sabia dessa história? Colunas sociais do jornal do IMEC. A professora Cláudia comunica aos professores do IMEC que seu aniversário é 18 de agosto. Aí, qual não foi minha surpresa, que no dia 18 de agosto recebi um cartão de aniversário do pró-reitor de pesquisa, assinado por todo o pessoal que trabalhava com ele na pró-reitoria de pesquisa, o Léo Pini, né? Que legal. Me cumprimentando pelo meu aniversário. Então, as coisas que eu fazia... e tem o que eu não posso esquecer, que para mim foi muito, muito importante aqui na Unicamp. Quer dizer, depois eu fui chefe de departamento 2 vezes, já no IMEC. Ajudei a criar o estatuto do IC, ajudei a regulamentar os departamentos, tá? E fui candidata a coordenador de pós-graduação, isso nos anos 80 e poucos. E só tive um voto meu, né? Porque eu dizia, não, quem que tu pensa que é? Ainda não chegou a sua hora. Era na época era assim. E eu fui 28 anos do Conselho Universitário, reeleita a cada 2 anos, sempre com muitos votos, em todas as faixas,
E como eu sou de uma carreira mais antiga, eu fui MS3, que é o ingresso de doutor, fui MS4, era livre docente, fui MS5, que era depois do livre docente, e hoje, e há muitos e muitos anos, eu sou titular MS6. E o Conselho Universitário é uma lição de vida em que você convive com diretores de todas as unidades da Unicamp, cada um com demandas específicas, e aí você vê como a Unicamp é espetacular, né? E, além do mais, tem funcionários de vários lugares, tem representantes de alunos, é uma Nações Unidas daqui de dentro. É verdade. Tá? E com reuniões, eu saí o ano passado, porque duravam 8, 9 horas. Deve ser uma experiência muito legal, porque a Unicamp ela tem uma autogestão, né? Então, muitas decisões fundamentais. Autonomia universitária, por causa de todas as leis do Estado. Então, nós podemos discutir o nosso orçamento, discutir criação de curso, discutir junção de unidades, não, de departamentos, tá certo? Critérios de promoção. E aí que a gente vê. É algo que eu recomendaria a todo mundo ser do Conselho Universitário, para aprender um pouco dessa diversidade de perspectivas, de perfis, de necessidades, de demandas, muitas das quais, claro, você pode não concordar, mas você vê que você não é o centro do mundo. Todo mundo devia saber, mas não sabe, né? Enfim, eu não... Então, eu quero ir agora na direção da conclusão. Conclusão, oba! Primeiro, um agradecimento, né? Estou feliz de gravar esse vídeo aqui e deixar registrado aí na história, né? Eu acho que não só do Estúdio de Computação, mas de muitas outras coisas, esse seu trabalho, né? Em toda, né? Eu, por exemplo, como orientando e depois colega, né? Eu pude... Como plantador de orquídeas. De orquídeas, né? Essa orquídea é um presente que a Cláudia ganhou e que vai ficar plantada lá no Estúdio de Computação, né? Ganhei de aniversário esse ano, foi um presente que você me deu. Um laboratório. O laboratório, é verdade. Todo ano me dá um presente. O laboratório, como eu falei, é uma comunidade enorme de gente no Brasil e fora do Brasil, né? Que a gente mobiliza todo ano, né? Um pessoal... gente de tudo quanto é lugar. Esse ano completamos 30 anos, veio gente Completamos 30 anos. Veio Celso, de fora, de Curitiba. Curitiba, veio o Gilberto dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, né? Veio muita gente. Muita gente por conferência. Virtual, de vários países do mundo. Foi muito legal. E a gente percebe a importância desse seu trabalho e toda a dimensão, né? Então, para a gente é uma satisfação, né? E aí, se a gente fosse concluir aqui, e agora eu vou pedir para você tentar, isso foi a pedidos, tá? As pessoas falaram, faça com ela o que ela faz com a gente, resumir em 1 minuto. A minha vida? Eu diria uma mensagem, né? Na minha visão, eu queria já trazer uma dica, né? Porque no livro e na entrevista você fala muito essa visão de computação como interação. E eu diria talvez ciência como interação, não é? Essa importância que eu aprendi também, não é? De aprender a transitar, aprender a apresentar, aprender a discutir, apresentar as ideias. Então, se você fosse resumir no final, talvez uma mensagem para estudantes, para pessoas, que mensagem você deixaria? Eu tenho, na verdade, várias mensagens, né? Porque, inclusive algumas, esse livro daí que você cita, né? Que é o livro que as meninas digitais... Tem que fazer a propaganda, olha. Esse aqui é o livro... Que é a iniciativa da Sociedade Brasileira de Computação.
Não, tudo bem, está saindo. Sociedade Brasileira de Computação, a Meninas Digitais está criando uma série para atrair meninas para a computação. E me escolheram como sendo a primeira. E esse livro é um pouco do meu percurso, desde que eu nasci, né? Até a hora que eu morri, que ainda não chegou no livro. E eu diria, talvez que a coisa mais importante é você não ter medo de errar. Porque qualquer pergunta que você faça, tem outros que não têm a mesma dúvida. Isso é a primeira coisa. Agora, obviamente, não é ter medo de errar, você está num ambiente de trabalho, você diz, eu vou errar, porque, como um aluno meu me disse uma vez, eu disse, mas é a terceira vez que você me entrega o texto da sua pesquisa, tá com os mesmos erros. Ele disse, não me preocupe, porque a senhora sempre corrige. Então, não é isso, né? É você ter coragem de fazer perguntas. Não é fazer pergunta por perguntar. A segunda coisa é a importância da leitura. E não é a leitura científica, é a leitura de qualquer coisa. A leitura de um jornal, leitura de um livro, de um texto, que isso está sendo perdido. Quando a gente lê, a gente exercita determinadas partes do cérebro que se comunicam também com a parte da fala. Então, ou até da visão, enfim. Isso aí já não é minha especialidade. Mas o fato é que você amplia seus horizontes lendo, não apenas porque você aprende, mas porque você exercita seus neurônios a ampliarem os horizontes. Então, a leitura, a redação, tá certo? E a curiosidade. E a última coisa, que hoje em dia está menos facilitado, é que eu digo sempre aos alunos, aproveite tudo que a Unicamp tem para oferecer. Não podendo, faça disciplinas em outras áreas, vai na educação física, ainda que não faça curso de extensão, faça para aprender um pouco do que é a Unicamp. Tá? Porque a Unicamp é um micromundo que reflete o mundo lá fora. É verdade. Quer dizer, tem pessoas em qualquer lugar que tenha uma comunidade grande como a nossa, transitam dezenas de milhares de pessoas todo dia aqui, você vai encontrar de tudo. Né? Você vai encontrar gente boa, vai encontrar gente ruim, vai encontrar gente honesta e desonesta. Infelizmente, há os casos negativos, que infelizmente também é o que é destacado. Mas o que a Unicamp tem de bom é essa diversidade de pessoas, de perfis, de matérias, de visões do mundo. Então, olhe para fora. Eu vi hoje uma citação que eu deveria ter trazido. You only see something if you look at it. Você só vê uma coisa, você olha para ela. And you only look at something if you are interested in it. E você só olha para uma coisa, você está interessado nela. Então, o que você vê e que o teu olho captura, ou o que você lê, ou o que você ouve e teus sentidos capturam, é somente uma pequena parcela do mundo. A gente sabe disso. Amplie os horizontes, isso vai melhorar seu estado de espírito, e vai exercitar seu cérebro para cada vez mais buscar novidades. E computação, quer dizer, ciência é isso. E computação é muito mais. Então era essa a minha mensagem final. Bacana, bacana. Muito bom, muito obrigado. Nada. Agradeço em meu nome e à comunidade de fãs que vai assistir o seu vídeo, porque eu já comecei a fazer uma propaganda. Eu sou capaz de querer virar influencer com alguns milhões de seguidores. Né, boa, boa. Que é realmente a última coisa que eu queria na vida. Eu quero influenciar pesquisa, influenciar ensino, influenciar... Já está influenciando muito, né? Já tem uma grande influência e uma grande contribuição.
Então, André, olha, eu te agradeço muito as perguntas. A lista deixou de perguntar alguma coisa, só de curiosidade? Não. Eu acho é uma que lista extensa, você fez o evento Canariano. Tem um negócio que eu não comentei, para terminar, que existe o que a gente chama de CMBM Patterns. E o que é isso? Quem vivenciou no laboratório foi aprendendo que a Cláudia ela tem um vocabulário próprio, né? Bolostroquinha, ploft. Isso. Inclusive, você já ganhou presentes com esse esses vocabulário. Etaferro. Etaferro, né? O érrimo, lindérrimo. E eu tenho esse vício de chamar tudo que eu não sei direito, que é um bagulho. E semana passada um professor me sugeriu que eu passe a usar trem. Então eu veio dizer... É mais mineiro? Não é mais mineiro, é que bagulho tem conotações não tão boas, né? Mas André, então de novo, quer dizer, isso ultrapassou o conselho, mas é verdade, eu me divirto muito pesquisando, me divirto muito ensinando, e aí vou terminar agora sim, com uma frase que um aluno escreveu nas nossas avaliações de cada disciplina que nós temos. São anônimas, mas o aluno é tabulado e o aluno escreveu, graduação, há vários anos. A senhora diz que dá aula porque se diverte. Né? Que tal se divertir menos e melhorar a sua letra no quadro? E isso, para mim, é um elogio, né? Porque eu jamais conseguirei melhorar minha letra, mas ao menos ficou a noção de que ensinar é divertido. É verdade. Né? E trabalhar com você, André, o ano que vem eu vou te entrevistar. Legal. Vou ter que fazer uma lista. E trabalhar com você é muito divertido, porque você tem muitas ideias, você está sempre para cima, me anima. Então, na hora que me perguntarem, você não vai ser entrevistado, se possível, eu quero o André, que trabalha comigo desde 2003, mas quando era meu aluno, Se a gente voltar antes, você foi da minha banca de mestrado. Mestrado, E já estamos em 24, né? É verdade. Então, 19 anos de trabalho conjunto constante, publicações, orientações e compartilhamento de visões do mundo. É verdade. Que não são as mesmas, mas se complementam. É verdade. Então agora 21 anos, né? 19 não, 21 anos. É porque eu estou sem calculadora. Não sei. André, eu criei a tradição de apertar a mão do entrevistador. Vamos olhar para lá, para a câmera? Tá indo com a nossa cara aí? Muito obrigada. Legal, eu agradeço. Olha, eu só quero finalizar a minha entrevista com um pequeno blá que eu ia falar e no entusiasmo de conversar com o André, passou batido, que é o seguinte, falei dos meus pais, mas eu tenho uma dívida enorme com os meus 2 orientadores de mestrado, Carlos Lucena, doutorado Frank Tompa, todos os meus alunos que contribuíram muito para eu ser o que eu sou hoje, quer vocês gostem, quer não, né? E colegas e a Unicamp como um todo. Então, tenho muito orgulho de ser da Unicamp, tem aquela Flamengo até morrer, eu sou Unicamp, vencer, uma vez Unicamp até morrer. É isso mesmo. Muito obrigada.